A paz do Senhor a todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar vocês nessa próxima lição, entendendo que o material está disponibilizado e você pode baixar. Você pode entrar ali no ADCD Educacional, pode assistir ali a pré-aula e um pouco abaixo você pode acessar o link e fazer o download que tem essa apresentação que você pode utilizar na sua aula. Amém, meu irmão? Muito bem, hoje nós vamos estar falando a respeito de uma igreja cheia de amor. Nós falamos da semana passada a respeito de uma igreja cheia de poder. E agora vamos falar a respeito de uma igreja cheia de amor. Muito bem, o textuário diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe, ela vai estar em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 37, que nos diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância, uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, trazia a preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade do que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendendo-a e trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. A introdução diz assim, olha, nessa lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para as suas carências, que as suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Ainda dentro da introdução, nós vamos verificar que a igreja de Jerusalém, irmãos, ela floresce com um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. Então nós vamos observar aqui que não é somente essa igreja, ela não é somente uma mudança de templo, uma mudança de religião, mas desculpe, é uma mudança de atitude. É uma mudança em que eles começam a dar vazão para que o Espírito Santo venha atuar em suas vidas. Na sequência, o amor fraternal, a oração e a ousadia missionária se tornam uma marca dessa igreja. Ou seja, essa igreja ela tinha amor para com os irmãos, ou seja, ela começa de dentro. Dentro da igreja, ela já tem um relacionamento interpessoal abençoado, aonde cada um supre a necessidade do outro. Eles oram e buscam com ousadia a poder fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, essa obra missionária, essa obra de sair fora do templo, primeiro, dentro do templo, eles dão testemunho de que realmente é uma igreja fiel, fraternal, ama uns aos outros. E agora eles saem com o objetivo de levar essa mensagem. E essa igreja se torna uma marca dela, ser o quê? Uma igreja cheia de amor ali dentro, mas uma igreja também que derrama o seu amor lá fora pelas almas.
Essa igreja inspira-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e viver em comunhão um com os outros. Irmãos, não adianta eu somente ter comunhão com Deus, e isso é importante, mas como que eu posso ter comunhão com Cristo, sendo que Cristo é a cabeça da igreja? Eu preciso ter por completo essa comunhão com Cristo. Eu atuo a comunhão com Cristo e atuo com a comunhão com o corpo da igreja, que é a igreja. O corpo é a igreja, Cristo é a cabeça. Eu preciso ter comunhão com Ele por completo. Comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. E para isso, essa igreja precisa estar dentro do tema, que é uma igreja cheia de amor. Muito bem. O primeiro ponto, ele coloca que o amor manifestado na comunhão cristã. Em resumo, a união é o amor entre os cristãos, impulsionado pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e a sua missão. O primeiro ponto é o crescimento da igreja cristã. Muito bem, nós vamos entender que essa igreja, ela tem um início, ela começa, e ela é inaugurada no Pentecoste, aonde ela começa com 120 pessoas, né? Que esse grupo de pessoas, eles saíram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos falando aqui agora de uma multidão que ela começa com 120, crendo no poder de Deus, e eles saem para fora pregando a palavra de Deus com ousadia, levando a mensagem de Deus. Então, a princípio, a igreja começa com 120, que saíram e foram cheios do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, nós vamos ver que quase 3.000 almas se encontram com Cristo. E na segunda pregação, chega a 5.000 almas. Então, vamos dizer assim, é uma grande assembleia que dá início à participação dessa multidão. Começamos com 120, 3.000, mais 5.000, e agora nós temos uma multidão. E nós vamos notar pela história da igreja de Jerusalém que essa multidão ela cresce com o mesmo propósito, buscando a Deus para que possam ser cheios da graça, e tem também uma união entre os irmãos. Essa união é que leva a ter uma prática de uma ajuda mútua, ou seja, um ajudando ao outro. Então a igreja ela começa crescendo, e nós vamos ver que Deus ele prospera crescendo de uma forma poderosa. Um dia tem 120, mais 3.000, depois mais 5.000. Muito bem. Dentro dessa multidão dos que criam, é uma igreja pequena que tem a mesma essência de uma igreja que é grande. Então, da mesma forma, as duas enfrentam os mesmos problemas e desafios. Então, nós vamos ver que uma igreja de 120 pessoas tem dificuldades. E vamos ver que uma igreja com 8.000 membros também tem as mesmas dificuldades, são os mesmos problemas. Os problemas são proporcionados por duas situações, porém uma igreja grande tem maiores recursos para poder trazer solução. Então os problemas são proporcionados para as duas. As duas igrejas têm problema, tanto a pequena como a grande. A proporção é igual, a gente sempre vai notar isso. Só que eu vejo que uma igreja maior, ela tem mais recursos para poder solucionar o problema. Nós vamos ver que tem muitas igrejas pequenas e tem muitas dificuldades. Uma delas são as dificuldades financeiras dentro da igreja. E quando você tem uma igreja um pouco maior, as dificuldades financeiras são um pouco mais diluídas. Você tem mais condição de poder apoiar um membro que de repente ele tem dificuldade, porque haverá ali recurso para isso. Nós vamos entender que mesmo na vida espiritual, uma igreja menor, ela vai ter pessoas ali que têm uma carência espiritual. Na grande, vamos ver que tem muitas pessoas que têm carência espiritual. Porém, cada uma vai ter recurso para poder atuar. Então nós vamos entender nesse momento, irmãos, que a igreja, independente do seu tamanho, ela vai ter problema. Mas entendemos que o Senhor é poderoso para poder suprir a necessidade tanto da igreja pequena como da igreja maior. Os desafios do crescimento. Então nós vamos entender que quando a igreja cresce, também cresce os problemas, dificuldades, desafios. Como nós falamos,
no tópico anterior. E para isso nós precisamos de uma igreja unida. E uma igreja unida, ela supera os desafios. Então, a igreja crescia em quantidade de pessoas e também os problemas se multiplicavam. Essa igreja precisava agora de se adaptar ao novo momento, porém ela mantinha a simplicidade e o amor fraterno entre os irmãos. Então, nesse ponto, é muito importante nós entendemos que quantas igrejas que não começam bem pequena, né? Começa ali com um ponto de pregação, começa ali, de repente, numa garagem, começa na casa de um irmão, começa num lugar bem pequeno e de repente Deus começa a prosperar, Deus começa a multiplicar e a igreja vai crescendo. A gente sabe que os problemas também eles vão se multiplicando, vai tendo problemas que vão acontecendo, mas Deus vai dando graça. Então nós vamos ver que a igreja começa pequena, mas o mesmo Deus que atua na igreja pequena, ele vai atuando também na igreja que vai se multiplicando, que vai sendo maior. Então essa igreja precisava agora de se adaptar ao novo momento. Agora nós somos maior, temos um número maior de pessoas e para isso eu preciso me adaptar a isso. Porém, irmãos, o amor fraternal da igreja de Jerusalém, quando era pequena, é o mesmo do que uma igreja grande. O amor de Deus, ele é derramado no coração dos irmãos pelo Espírito Santo, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus, quando ele é derramado no coração dos irmãos, então não há falta de nada. Sempre haverá a resolução dos problemas, porque Deus estará atuando na vida de cada um. Quando a igreja se fragmenta, é porque o egoísmo ele toma conta. Então nós vamos entender que a igreja prospera porque as pessoas que estão ali dentro, elas têm o amor de Deus no seu coração. E quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós nos unimos para poder ter uma ajuda mútua, uns para com os outros. Porém, quando essa igreja ela é egoísta e cada um pensa somente em si, ela acaba se fragmentando. Ela não tem força porque não tem uma atuação de Deus, tem a atuação de Deus, mas não tem espaço no coração das pessoas para que Deus possa estar agindo. Tem pessoas que se isolam no seu mundo e esquecem que nós precisamos de unirmos as pessoas, estarmos juntos uns com os outros. Esse é um dos propósitos da igreja, a koinonia, a união. Isso é muito importante para que a igreja possa crescer forte e saudável. Muito bem, a vida interior. Então nós vamos entender que era o coração e a alma. Atos capítulo 4, versículo 32, mostra a igreja em sua essência, a união. O Espírito Santo capacita a igreja com o ID. Eles atuam fora da igreja e mantêm-se unidos dentro dela. Isso, de certa forma, atraía as pessoas para as reuniões e o Espírito Santo trabalhava com salvação. Irmãos, a união da igreja ela é fundamental para que as pessoas se atraem a ela. E quando eles notam que essa igreja ela tem algo em comum, ela atua entre os irmãos, a igreja é unida, não é uma igreja que está envolvida em escândalos, em brigas e tem mau testemunho, mas quando as pessoas de fora começam a notar que a igreja é unida, eles são unânimes em poder ajudar uns aos outros, as pessoas de fora, eles vão observando isso e vendo o testemunho dessa igreja. E eles começam a participar, eles olham com bons olhos para essa igreja. E quando eles são atraídos por ela, e eles entram, vêm para uma visita, aí nós vemos que essa parte é de Deus agora, de que o Espírito Santo de Deus vai atuar no coração dessa pessoa, convencendo ele que ele precisa de Deus na sua vida para poder fazer parte daquela comunidade. Ou seja, irmão, nós vamos ver que essa igreja de Jerusalém era o coração e a alma dessas pessoas. Nós vamos ver agora, no segundo ponto, que o amor como manifestação da graça. Então, ou seja, em resumo, a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem de uma forma equilibrada entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. O primeiro ponto diz assim, que a graça como manifestação do Espírito.
Então nós vamos verificar aqui, irmãos, que a igreja é um ambiente onde é preciso ser manifestado o poder de Deus. A igreja, ela não é uma associação de grupo de pessoas que vão ali para trocar ideias e ouvir uma palestra motivacional. Não. Ali é um ambiente onde haverá uma palavra, uma mensagem manifestada pelo poder de Deus. Então, uma igreja cheia de amor tem uma maior atuação de Deus com o seu poder. Ou seja, irmão, Deus se agrada desse amor mútuo, dessa união da igreja. E quando Deus vê a união dentro da igreja, ele se manifesta muito mais ainda com o seu poder. A mensagem dos apóstolos era como uma ação de poder, junto ao amor dos irmãos. Tudo isso contribuía para o crescimento da igreja. Então, como nós havíamos falado, quando uma igreja ela está unida com o poder de Deus e a manifestação de amor mútua entre os irmãos, essa igreja ela vai crescer. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Não somente porque eles eram atraídos pela palavra de Deus, sim, é claro, porém eles viam também a união da igreja. A coragem e a ousadia dos irmãos que atuavam nessa igreja. Então o motivo que leva uma igreja a crescer tem a ver com as regras e as normas observadas com relação ao cuidado da vida espiritual. Porém tem muito a ver com o poder manifestado e a união dos irmãos. Então, ou seja, irmão, todas as igrejas ela vai ter as suas regras, as suas normas, seus costumes, elas vão ter. E isso é importante para o crescimento da igreja. A liturgia é muito importante para o crescimento da igreja. Mas o que vai realmente fazer essa igreja crescer é a manifestação do poder de Deus e a união dos irmãos. Se a igreja for bem estruturada nesses dois pontos, manifestação do poder de Deus através da sua palavra e a união dos irmãos, essa igreja não tem como parar. Ela vai ser abençoada por Deus e ela vai crescer. Muito bem, o segundo ponto é a graça como favor imerecido. Então nós vamos entender aqui que uma igreja que reflete a graça de Deus, essa igreja não somente tem, mas ela reflete aquilo que ela tem, que é a graça de Deus. Então, a Bíblia diz ali em Atos capítulo 4, versículo 33, e em todos haviam abundante graça, tanto nos apóstolos como na igreja. Ou seja, irmãos, não era somente a igreja com o corpo de membro. Não, os obreiros da igreja também atuavam da mesma forma. Eles estavam dispostos a doar a sua vida para poder realizar o quê? O projeto de Deus ali, através da atuação. Então, os apóstolos, eles tinham essa graça de Deus, a igreja tinha a graça de Deus. Todos ali tinham essa unção de Deus na sua vida. Então, a graça que é favor imerecido, ela cria um sentimento de gratidão dentro da igreja. Ou seja, Deus me concedeu, Ele me deu. O que é de graça para nós custou caro para Cristo, irmãos. Custou a sua vida na cruz do Calvário, um projeto de Deus para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele. Então nós recebemos, e a única coisa que nós precisamos de fazer o que é aceitar gratuitamente essa manifestação de amor de Deus para com as nossas vidas. E quando nós recebemos de Deus o maior valor para nós, que é a salvação, não tem como nós ficarmos alheios a isso com relação às demais pessoas. As pessoas geralmente são egoístas com aquilo que ela tem. Se ela tem um carro, ela não quer que o outro tenha um igualzinho, não, ela quer ter aquela cor, aquele modelo. A minha casa tem que ser essa diferença aqui e tal. Nós somos um pouco egoístas para esse tipo de situação. Nós queremos para nós. Porém, quando nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos diferente, irmão. Nós não queremos o amor de Deus só para nós. Nós não somos egoístas quanto ao amor de Deus. Eu quero que o amor de Deus chegue nas outras pessoas. Eu quero que o amor de Deus impacte também o coração das pessoas. Eu não quero o amor de Deus e a salvação só para mim, mas eu quero também para as demais pessoas. Pois pela graça
nós recebemos essa salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, vai colocar da seguinte forma, que a graça que nós recebemos de Deus, ela não é por merecimento nosso. Ela não vem de nós, ela provém de Deus. Ela vem do Senhor. E é algo que acontece e está disponível para todos aqueles que aceitarem a Cristo. Todos aqueles que receberem gratuitamente a salvação. Ela está de graça. É só eu chegar e receber. É claro que para isso vai haver transformação de vida posterior. Mas não é por uma exigência local, irmão. É uma transformação que virá de Deus para a minha vida. Haverá um desejo de transformação interior na minha vida. Muito bem, o outro ponto diz que a manifestação do amor nessa solidariedade cristã. O resumo que é: o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam do necessitado e buscam a equidade na comunidade. Muito bem, a busca pela equidade. Nós vamos falar aqui, irmãos, de um equilíbrio social. Equidade significa reconhecer igualmente o direito de cada um, buscando formas de ajustar o desequilíbrio entre eles. Então nós estamos falando aqui de uma situação financeira, de uma situação social, um desequilíbrio social, onde alguns têm muitos e outros não têm nada. Na igreja de Jerusalém não havia um nivelamento social. Logo, a igreja demonstra ser sensível a essa realidade. Ou seja, como em todo lugar, em toda igreja, vai ter algumas pessoas que são mais abastadas financeiramente e tem outras que têm essa dificuldade, mas todos nós vivemos debaixo da mesma graça, debaixo do mesmo amor, debaixo da unção do mesmo Deus. E a solidariedade, ela deve ser um dos atributos da igreja local. Ou seja, a igreja, ela precisa pensar naqueles que necessitam. E o amor de Deus no coração daqueles que têm, a Bíblia coloca, irmão, que é melhor nós darmos do que nós recebemos. Porque aquele que dá é porque ele já tem. Ele já está provido dessa bênção. Difícil é aquele que não tem nada. Ele não tem o que dar, ele não tem nem para ele. Então, o bom é ter para poder dar. Então, aquele que tem, ele pode se sentir à vontade a poder contribuir com aquele que nada tem. Muito bem. Propriedade e compartilhamento. Esse é o segundo ponto desse tema. Tudo em comum, ou seja, eles tinham tudo em comum. Quando nós olhamos para esse texto da igreja primitiva e nós olhamos para a igreja de hoje, nós vamos ver que há um disparate muito grande. Na igreja de Jerusalém, eles compartilhavam seus bens de acordo com a necessidade de cada um. A Bíblia diz que não havia falta de nada para todas as pessoas. Por quê? Aqueles que tinham, muitos vendiam a sua propriedade. Nós vamos ver aqui que Barnabé, né, o outro ponto que nós vamos ler aqui agora, ó, cada um cedia o que tinha. Barnabé vende uma propriedade e traz o valor à igreja. Então Barnabé, ele vê a necessidade financeira, muitos irmãos ali com necessidade, com falta. Barnabé, tendo outras propriedades, ele vende uma das propriedades e leva o valor aos apóstolos para que eles pudessem estar ajudando ali aqueles irmãos que necessitavam. Essa foi uma forma que Barnabé encontrou para poder ajudar. Maria, mãe de João Marcos, ela encontra uma outra forma. Ela tinha o quê? Ela tinha uma casa, ela não podia vender aquela casa lá e ela ia ficar sem nada. O que ela faz? Ela cede a sua casa para poder ser igreja. Era um local de reunião de oração. Ou seja, ela cede isso para que os irmãos tenham um local de culto. E nós podemos fazer o bem a quem necessita de diversas formas. Eu quero dar um testemunho aqui de um irmão. O nome dele era José. E o irmão Zé, ele tinha uma casa, ele, uma esposa e 2 filhas. Ele tinha uma casa bem simples, uma casa pequena. Uma casa que era composta ali de uma cozinha, um quarto e um banheiro. E eu me lembro que nós iniciamos um trabalho lá em São Bernardo do Campo,
um bairro chamado Jerusalém. E o irmão José, ele cedeu a sua cozinha para poder ser igreja. Ele tinha um quarto e uma cozinha. Ele amontoou tudo num cômodo só e cedeu aquela cozinha para poder ser a casa de Deus. E ali iniciamos um trabalho. E começamos a glorificar a Deus naquele lugar. Temos cultos ali naquele lugar. E o Senhor foi prosperando, foi aumentando o número de pessoas. Chegou um momento que não cabia mais ali. Foi aonde o pastor presidente, ele compra um terreno com uma casa. Nós mesmos fomos lá, ajudamos a reformar e começamos a cultuar agora nessa casa. Futuramente, essa casa demolida e dá lugar a um grande templo no bairro Jerusalém, ali em São Bernardo do Campo, onde hoje tem um grande templo ali, porque começou tudo, porque o irmão José, ele cedeu um dos cômodos para poder iniciar uma obra ali naquele lugar. Olha como é importante, irmão, nós contribuímos. Ele praticamente não tinha, mas o que ele tinha, ele dividiu para poder ajudar os irmãos. Ou seja, eu vejo que isso é uma necessidade de nós podermos ajudar aqueles que têm carência e necessidade na igreja. O último ponto é um exemplo de voluntariedade. Então, voluntários na obra. Aqueles que tinham posse vendiam e traziam para ajudar a igreja. Não havia obrigatoriedade, irmãos, mas havia voluntariedade. Havia consciência do que fazer. Não havia falta entre eles. Capítulo 4, versículo 34 de Atos mostra que não havia falta de nada entre eles. Por quê? Havia de uma forma voluntária, não era obrigatória, né? Não era obrigatória, mas era voluntário. Eles faziam aquilo não pressionado por alguma coisa, mas faziam aquilo porque entendia que era uma necessidade da igreja. É somente assim, irmãos, que nós vamos ter uma igreja cheia. Uma igreja cheia de amor. Muito bem, para nós concluirmos essa aula, chegamos aqui à conclusão dessa lição e vimos como o amor de Deus derramado no coração da igreja primitiva mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de uma forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar o que lhe pertencia. Ou seja, não há na igreja cristã verdadeira sem a identificação de um com o outro, irmão. Não tem como ser uma igreja cristã verdadeira se nós não tivermos esse amor mútuo, nós não nos identificarmos um com os outros e vemos a sua necessidade. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. Eu sou cristão, mas eu não olho para a necessidade do meu irmão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade ao próximo. Ou seja, irmão, o amor precisa ter prova, né? Então você que, vamos supor, todos que já namoraram um dia, né, quando começa o namoro, geralmente a mulher, geralmente a mais romântica, né, ela fala, não, você prova que você me ama, né? E como que você vai fazer isso? Geralmente você dá um presente, né? Você faz uma declaração, você envia um buquê de flores, ou seja, você prova que realmente existe esse amor. Da mesma forma foi Deus, né? A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo. E como que nós podemos provar o nosso amor, irmão? Se é que eu tenho amor pela igreja, eu vou me encher de amor realmente, provando esse amor, sendo solidário àqueles que necessitam. Amém? Então que Deus abençoe aos irmãos e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na igreja cheia de amor. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança.
Aqui, você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.